Pessoal, estamos aqui de volta com vocês aqui no podcast Cura pelo Hábito, hoje com um convidado especial. Na verdade, estou conhecendo ele hoje, Marcelo do Rego. Ele escreveu um livro que chama Da Tarja Preta a São Silvestre e o Rafa conheceu ele num evento e teve uma conexão muito boa com ele e trouxe ele para conhecer. Muito bem-vindo, Marcelo, no nosso podcast. Seja bem-vindo, Valeu. Marcelo. É muito bom ter você aqui. O tema que você traz, assim, de experiência, desse tema que você traz do seu livro, que ele está lançando recente, né, Marcelo? Que dia que você lançou? Foi 25 de novembro, Rafa. 25 de novembro. Boa. E esse tema tem tudo a ver com cura pelo hábito, né? E pela nossa conversa, pelo que a gente se conheceu também, você trouxe muito dessa questão do quanto você acredita na mudança de hábito, o quanto o hábito pode ser saudável. E aí, por isso que a gente chamou aqui, tem tudo a ver o Marcelo estar aqui hoje. E aí, Marcelo, a gente vai pedir para você se apresentar, falar do seu livro, falar da história, como que você chegou nesse livro, nesse tema que eu achei muito bacana mesmo. Achei um tema super, super fluido e também ao mesmo tempo muito curativo, né? Então fala aí um pouquinho de você. Legal. Primeiro, agradecer vocês pelo espaço, Rafa pelo convite, por a gente se ter conhecido lá no evento da Dani. Cláudio, obrigado também pelo espaço. Sem dúvida nenhuma, a gente já criou uma conexão aqui até nos bastidores com o tema de corrida, né? Então, em algum momento aí vou pegar teu contato para pegar algumas dicas aí de ultramaratona. Ainda tô na maratona, mas já tem um planinho aí para 2026. Então, com certeza aí. Vai ser uma baita oportunidade de troca também, já foi uma primeira conexão. Bom, deixa eu falar de mim, né? É, Na maioria, praticamente todas as vezes, pessoal, eu me apresento como quem, com o meu projeto mais importante. E ele não é o livro. Na verdade, eu me apresento como o pai do Joaquim e do Samuel. Se vocês olharem aqui atrás, dá para ter um spoiler já, né? Então, a paternidade é algo também que anda muito comigo. Então, toda a comunicação que eu tenho, enfim, vocês vão perceber aqui no papo que isso é meu. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o projeto mais importante. Vivendo esse projeto, também escrevi o livro que o Rafa comentou aqui, do Tarja Preta a São Silvestre, para todas as pessoas que precisam de futuro. Falando já um pouquinho do livro, e aí eu já volto no restante da minha introdução, basicamente o tarja preta do título, ele representa ali um momento de fundo do poço, um momento ali de desafio de vida. Todos nós temos N desafios, né, durante a nossa vida. E já o lado da São Silvestre representa o momento de superação. Então é uma analogia do tarja preta, um momento difícil, até o São Silvestre, que é um momento de superação, de vitória. Então, como o Rafa falou também, o livro foi lançado no último dia 25 de novembro, aqui em São Paulo, numa livraria no Shopping Eldorado. E agora estou nesse processo também de divulgar mais. O livro, ele também faz parte de um movimento que eu chamo TPSS. Então, a ideia desse movimento, inclusive um percentual dos royalties do livro, vai ser doado para instituições ali que apoiam esses projetos de saúde mental. Então, o livro tem uma conotação, uma direção bem forte para isso também. E alguns outros conteúdos que rolam nas redes sociais. Então, esse é um pouco do projeto do Tarja Preta São Silvestre. Tem um podcast também, que o Rafa vai ter o convite aí para participar aqui localmente no Brasil, enfim. A gente vai gravar juntos. Também chama do Tarja Preta a São Silvestre. Então, para quem quiser acompanhar um pouco mais também de histórias reais, com pessoas reais, sobre vida, saúde, paternidade e negócios, encontra um pouco lá no podcast também. E nesse meio tempo, eu aproveito para fazer uma corrida ou outra, que o hábito, o conhecimento, o entender mais sobre mudança de hábitos trouxe a corrida para minha vida. Então tem tudo a ver com a conexão que a gente teve ali também no início, Rafa, quando eu vi o livro e etc. E eu tenho também uma atuação no mundo corporativo, então trabalho para uma empresa americana aí no meio tempo disso tudo, né? Então, entender de hábito, entender um pouquinho de projeto também ajuda a organizar essa agenda aí maluca e sobre um tempinho aí para essas experiências aí de maratona também. Um pouquinho do Marcelo. Você trabalha com o que exatamente? Só para entender a Cara, sua eu trabalho formação.
Eu sou formado em administração de empresas, depois eu fiz uma pós em psicologia positiva. Então pensa que Uhum. eu sou um cara que trabalho com tecnologia e estou ali num time de consultoria, por exemplo, transformação digital e tudo mais, mas eu acredito e vivo isso, que quanto mais a gente entende de pessoas, Cláudio, melhores negócios a gente vai fazer. Então, cara, nos últimos 10 anos, pelo menos, eu investi muito tempo e dinheiro também em informações mais voltado para esse lado humano da coisa, né? A gente não pode deixar de considerar tudo que está rolando de tecnologia, de IA e tudo mais, o que está na pauta agora, mas eu já comprovei muito isso na prática mesmo, sabe? E quanto mais você entende de gente, melhor negócio você vai fazer, né? Sim, Conecta mais e tal. Ah, com sem dúvida. certeza. Tem duas coisas que eu falo que eu acho que são essenciais e que deveria ter em toda grade curricular de escola, é, duas matérias essenciais, que é o desenvolvimento, né, aprender a gestão financeira e a gestão emocional. Então, a gente tem que ter essas duas matérias como algo, assim, normal em todos os anos, porque aprender a lidar com as nossas emoções, entender como a gente funciona, entender, né, do ser humano, né, e da forma como, o quão é importante a gente entender o quanto a gente precisa sentir as emoções, compreender o que são essas emoções, e também a forma de pensar, e essa forma de mudança de percepção, o quanto isso fortalece a gente e faz a gente ter realmente boas relações que vão criar bons negócios, e não é negócio pensando em dinheiro, mas é negócio pensando em serviço, que é o que a gente veio servir no mundo, que a gente veio proporcionar, o que a gente tem habilidade e facilidade, né? E a gente vê o ser humano como uma espécie sempre, desde a sua origem, como uma espécie de tribo, uma espécie que juntos a gente fica melhor, né? Total, total. E tá tudo bem fazer dinheiro como consequência disso, né? O dinheiro Exato, vai vir como consequência do tanto que você está servindo para o mundo. Ele é um dos itens materiais que tem nesse mundão todo aí, né? Mas exatamente. eu concordo contigo. E recentemente a gente fez uma mudança é, de escola, né? Das crianças, e foi assim uma das decisões mais difíceis assim de reflexão mesmo, né? Cara, pô, eles estão bem. Não é porque era uma decisão assim de uma mudança, pegando esse teu gancho, Rafa, que era assim, pô, não tá legal onde tá, a gente vai mudar. Não, pintou uma oportunidade melhor, e é uma escola que eles acabaram de completar o primeiro ano lá e estão super felizes, tal. Então deu certo a decisão, mas é uma escola que tem isso muito forte na grade. Então eles trazem de uma forma muito leve uma autoavaliação do próprio aluno para essa parte do socioemocional. Então isso é parte da grade, entende? Rola lá umas assembleias. O aluno mesmo apresenta para os pais como que ele achou que foi o desenvolvimento dele. Então, trabalha muito a autonomia, quase ali, se eu não me engano, é 40% é só de socioemocional. Então, cara, não adianta você mandar super bem na matemática se o socioemocional não tá legal, entendeu? Como que a gente pode te ajudar nisso, né? Então, me veio muito aqui na memória quando você trouxe esse tema da grade, e tem um outro ponto também que eu lembro que eu estava numa imersão de desenvolvimento pessoal, num feriado, se eu não me engano, era um feriado de Páscoa. E aí, de repente, lá o instrutor tal fez uma pergunta, tal, aquelas que faz a gente, né, refletir um pouco mais na pegada do autoconhecimento. E aí eu virei para Clarice e falei assim, falei, cara, eu tô fazendo um negócio errado. Ela o quê? Eu tomo decisão sobre a escola das crianças de forma errada. Ela falou, mas como assim? Aí eu expliquei, né? Falei, cara, às vezes a gente vai trocar o carro, trocar a TV de casa, trocar o celular. A gente investe horas e horas pesquisando. Quem nunca caiu nisso? Ah, eu vou ver né, no YouTube e tal, o review, e aí fico comparando tal. Mas quando a gente olha para a educação das crianças, a gente decide normalmente, tá? Não é regra, pela proximidade, pelo valor e, pô, às vezes a escola é segura, é bonitinha, tal. Mas eu falei, cara, eu não estou investindo algumas horas. Eles estavam no processo nessa época, já faz uns anos,
de trocar de escola, né? Quando sai ali da pré-escola, vai para o próximo nível, e não dava para seguir na escola atual. E aí eu falei, não, eu tenho que visitar pelo menos algumas escolas. Aí eu lembro que volta para o corporativo, Cláudio, que você estava perguntando da formação, né? As certificações em gerenciamento de projetos. Aí depois eu criei uma planilha, sabe? Para avaliar as escolas para o que fazia sentido para gente e tal. Mas, cara, aquilo me chocou de uma forma. Eu falei, o quanto que a gente não investe tempo, muitas vezes, no que realmente importa e é longo prazo, né? A É, educação é algo que super impacta. Em Total. relação, em relação a isso, eu acho bem legal assim esse tema, inclusive, porque nossa vida é isso, né? Foram nossos pais, a influência deles sobre nós Sim. e a nossa influência sobre nossos filhos, o quanto eles mudam a gente. E eu vi que você fala bastante disso também nas suas mídias sociais, essa questão de família. Você Uhum, falou, inclusive, para a gente que é uma coisa muito importante, a prioridade para você. uhum, E eu tive uma experiência com os meus filhos bem interessante, assim, porque a gente faz de tudo para acertar, né? E, sim. pô, assim, de um jeito ou de outro, você, assim, se a tua intenção é boa, você acaba acertando, né? Porque teu Mais do que filho errando, né? teu filho vai ver que tua intenção foi boa. Meu filho, por exemplo, ele odiava a última escola que ele estava. Ele odeia a escola atual dele. Mas, assim, com o tempo, eu acho que ele foi. Porque a escola anterior, eles tiveram uma escola muito legal na infância, assim, a primeira Uhum, pré-escola, até o quinto ano, né? Até o quinto ano, né? uhum, uhum. Fundamental um. Eles tiveram uma Aham. escola muito legal, construtivista, tinha, assim. Foi uma escola, parece que fizeram para eles, assim, porque é uma Legal. amiga nossa que fez, então ela montou a escola, construiu, foi ampliando a escola à medida que os nossos filhos cresciam, então, assim, era uma família mesmo, a gente sentia. Boa. Foi muito legal esse ambiente para eles no começo. Depois disso, ele fala que essa escola foi a única que ele gostou. Depois a gente colocou eles numa escola que minha esposa estudou, que era mais voltada para preparar para o vestibular mesmo, e, Boa. e e a gente viu que tava aquele conceito bem antigo de tipo decoreba, sabe? Essa coisa que Apostila, né? para mim não nunca funcionou, não gosto. Para minha esposa funcionava até, mas até ela começou a ver que era um método muito antigo. E por mais que tudo bem, para o vestibular vai servir, mas eu não quero formar meus filhos para fazer vestibular, eu quero formar meus filhos para a vida, né? E aí Isso. a gente acabou mudando eles para uma outra escola que minha filha se adaptou super. A gente falou, nossa, acertamos, que legal, o colegial dela lá, o ensino médio dela, foi perfeito. Meu filho tava odiando, ele tava no Fundamental 2, né? Ele odiando, assim, queria explodir a escola e sofreu pra caramba. E aí, com o tempo, veio pandemia, então ele ficou muito em casa. A gente meio que deixou o tempo rolar, porque você não vai mudar no meio da pandemia. A escola deles estava Total. super bem preparada, assim, eles perderam uma semana de aula. Semana seguinte já estava Poxa, tendo aula normal. Aí eles estavam legal. com o Google Classroom, eles estavam preparados já usavam sistemas. E Boa. aí, e aí, o que aconteceu depois disso foi que a gente foi se preparando para vir para os Estados Unidos, não ia trocar eles de novo de escola, e aí minha filha já entrou direto na faculdade aqui e meu filho veio para a escola estudar no high school aqui. E aí, com tudo isso que eu estou falando, ele está acabando o high school agora, minha filha está acabando a faculdade, e eu posso te falar, cara, a nossa intenção foi o tempo inteiro super boa, assim, e é o que eu te falei, ele odiou todos os passos, minha filha adorou. A gente acertou com um, errou com o outro, mas é porque eles são pessoas muito diferentes. E no final, o que ficou de mais importante, assim, o que eu percebo de. O que meu filho pode ter tirado de tudo isso? Cara, eu acho que ele está muito preparado para a vida, muito preparado para lidar Boa. com decepção, muito preparado para lidar com situações onde você não está feliz onde você está, mas nesse momento você vai ter que ficar aqui mais um pouquinho até você poder mudar, poder mudar as coisas, sabe? Então, assim, a gente rolou um trabalho de resiliência com ele que eu acho que foi super importante para o próximo passo, que é ir para a faculdade. E assim, a gente percebeu isso também, a gente pode ter uma certa certeza de que rolou esse crescimento dele, esse desenvolvimento dele, porque, pô, hoje ele foi para um summer camp numa faculdade, um pre-college que eles chamam, né? Uma Uhum. faculdade fazer o summer, um mês.
Cara, ele se desenvolveu pra caramba. Não tinha um brasileiro lá, tinha uma brasileira só. Ele, assim, ele só falou inglês, se desenvolveu pra caramba em um mês. Legal. Voltou outra pessoa, se cuidou, lavou roupa, foi comer nos horários Boa. certos, se desenvolveu pra caramba, voltou outra pessoa. E assim, ele tá super aberto, sabe? Ele quer Legal. mudar de país de novo, tá super aberto a saber uma nova língua, não tem medo, sabe? Parece que, Boa. tipo, cresceu. O E é, desconforto ele viveu ali também, né, cara? Então, é, assim, é nosso papel também prepará-los, como você trouxe, para quando não, porque a vida não é só flores, né? A Exato. gente acerta, a gente prepara a base nessa primeira infância, tal. Lógico que a gente vai interagir e vai participar mais, vai tomar mais decisões, né? No nosso caso, a gente é, até cogitou. E aí, vocês curtiram? Sim, mas olha, na idade que vocês estão, a decisão final ainda é nossa. Pô, conforme eles vão crescendo, na idade do teu cara, já a decisão já vira uma negociação, É, é, entendeu? Já muda, né? Mas eu super entendo, para fechar também, essa questão de ser duas personalidades, né? Porque no caso dos meus, eles são gêmeos. E, cara, eles fazem tudo junto. Mas são duas pessoas totalmente diferente. diferentes, é entende? Então, super interessante, conecta. né? Ó, por exemplo, eu tenho um filho, o meu filho Ian está com 4 anos, e a gente colocou na escola, né? E aí a escola, na verdade, tem uma proximidade boa com a escola, porque, na verdade, a dona da escola é uma amiga de infância da minha esposa, Legal. e é uma escola do método Montessori, né? E aí a gente colocou por dois motivos. Um é porque a gente acredita muito na Alana, do que ela tem, né? Que é a dona da escola, e também também a proximidade ajuda muito, porque de fato é na esquina da minha casa. Boa. Mas não foi pela proximidade, foi pela confiança. E só que é interessante que uma das coisas que eu observo também não é só você ter dentro da escola o processo, assim, que já é um avanço enorme você ter uma construção social, emocional dentro do processo escolar, né? Dentro dos moldes que a gente vivenciou na nossa. Total. Mas eu olho também a inteligência emocional dos professores. Porque tem uma coisa que me chama muita atenção e que tem para mim tem tudo a ver com hábito, que é assim, a gente tem vários tipos de ondas cerebrais. E depende do que a gente está fazendo, tem uma predominância de uma onda ou outra. Então, por exemplo, a gente tem a onda beta, delta, gama, alfa, teta. Então, nesse momento aqui que a gente está conversando, a gente está com a atenção focada. Isso a gente usa mais a onda beta, que é uma onda mais estressante, mas porque precisa. A gente precisa estar com adrenalina para poder falar, interagir e fazer. Quando a gente fecha os olhos, por exemplo, a gente ativa mais onda alfa, que é a atenção plena, e assim vai. E as crianças, até mais ou menos 7 anos, mas até uns 9 chega, a predominância da onda cerebral é teta. Teta é uma onda cerebral que atua numa estrutura, que é uma estrutura do cérebro límbico, que é o cérebro emocional, que é o hipocampo. O hipocampo é a área da memória. Ele é uma área de memória que ele faz assim, na verdade, ele capta as memórias e traz função. E ele vai fazer uma série de avaliações ali, junto com a amígdala do cérebro, que é a área do medo, e o córtex pré-frontal, que aí já é do córtex, né, que a gente já traz para o consciente. Mas é uma estrutura extremamente importante. E a onda teta, ela é uma onda de muita absorção, mas de pouco discernimento. Então é por isso que a gente fala, a criança aprende tão rápido, a criança porque ela a predominância é teta. E aí o que Legal. acontece? Quando a gente tem rede de apoio, e a rede de apoio são os pais, enfim, quem cuida, os cuidadores, né? Vamos colocar assim, cuidadores, aquela que a criança tem confiança, que ela tem mais proximidade com quem ela às vezes acaba passando mais tempo, não tem filtro. Então, já não tem filtro normalmente, porque teta já não traz muito filtro e sim absorção. E se ela confia, esquece. O que for falado acontece. E isso é programação, pura programação. Então, por exemplo, uma frase típica, fala assim, ó, coloca a blusa, senão você vai ficar doente. Programou. Porque se minha mãe tá falando, meu pai tá falando, a pessoa que cuida de mim tá falando, e aí o que que acontece numa fase adulta? Você tira a camiseta, você fica doente. Porque tem uma programação. E aí, então eu falo, não, peraí, só coloca, ó, coloca a blusa. Ah, por quê? Coloca a blusa.
ponto, né? Sim, E a gente corta aquela outra informação que é pura programação e é hábito, né? Hábito da total. forma que a gente tem de trazer as coisas, hábito que a gente vai criar no inconsciente, lá nas memórias que vão moldar a gente. E eu olho isso muito para os professores, né? Então, trazendo isso tudo por quê? Porque quem é o professor? Quem é aquele emocional que está ali e como ele está? E como ele sabe diferenciar, como que ele diferencia quando ele tá ele não tá bem emocionalmente, porque ele tá cheio de coisa acontecendo na vida dele, na vida dela, naquele processo, quanto ela isola isso, né? E aí Sim. eu, de maneira é, intuitiva e também ativa, eu, quando sempre que eu posso, eu introduzo alguma coisa na escola. Eu converso com Boa. a Lana, falo, Lana, eu estou com uma palestra, por exemplo, no curso que eu dei da gestão das emoções, 4 professoras fizeram, Que né? legal. Então, por quê? Porque eu acho super importante, eu tenho que treinar essas pessoas de alguma Total. maneira, porque não é só pelo meu filho, mas é por todas as crianças que estão lá, e essas crianças vão ser a nossa sociedade no futuro. Sim, E o que que a gente vai ter para esse futuro, né? Eu estava sim. ouvindo só me mandaram um post do Instagram que o cara falou assim, gente, eu fui fazer uma reunião e era tudo geração Z. E aí, Z, acho que é Z, né? Aí eu fui falar que não estava tão bom, não tava, eu falei assim, isso aqui não está tão bom. E aí, uma pessoa saiu chorando, já levantou, saiu chorando, a outra começou a levantar um assunto polêmico, e eu falei, e agora, O que né? que eu faço, né? O que que eu faço? E é essa coisa que, agora há pouquinho vocês falaram, o Claudio trouxe do filho dele, que o quanto é importante a gente falar para as crianças e ensinar elas a vivenciarem a frustração, a tristeza, a dor, né? Porque a gente sempre vê, não fica assim, deixa isso para lá. Não, pelo amor de Deus, não deixe isso para lá, não. Fica assim, ó, você está triste, você está frustrado, é isso mesmo. Mas Sim, vive isso, porque isso sim. vai trazer amadurecimento e mudança, né? Total, total. Concordo, concordo. Eu acho que isso reflete um pouco. Eu me lembro bem, porque a geração Z, eu sei que o pessoal já joga pedras quando a gente fala essa geração, meus filhos mesmo, quando eu falo falar essa geração, alguma coisa assim, eu me refiro à geração, eles dizem, "Ih, lá vai ele falar de geração." Aí eles já bloqueiam, não quero nem ouvir o que eu vou falar. Mas o que acontece, na minha visão, pô, eu vivi o desenvolvimento dessa geração inteira, desde que eles nasceram até hoje, já trabalhando. Então, eu era vamos dizer assim, o fisioterapeuta dos pais deles quando eles estavam nascendo, né? E eu vi muitas dessas crianças crescendo e algumas foram meus pacientes. E essa geração de pais que educaram esses filhos, e aí, quando a gente fala essa geração, a gente não está generalizando, porque é lógico que não é todo mundo dentro de uma geração que é igual, né? Tem Uhum. individualidade, mas existia uma coisa nessa geração de educadores, de pais educadores, que é uma galera que tem uns 10 anos a mais do que eu, que, tinha muito lance de não falar não mesmo para as crianças. Tinha, assim, um negócio que até os psicólogos, mal interpretado da ciência, né, que o cérebro não aceita o não, não entende o não fala o não, e não é bem isso, né? A gente viu com o tempo, a gente entendeu que não é bem isso, e que o não falar não significa que a pessoa não pode ser contrariada, então são coisas diferentes aí. E aí eu acho que ficou o resultado de uma má informação, como muitas, né? No nosso campo da dor lombar, a mesma coisa. Então, a pessoa dobrava a coluna, travava a coluna, as pessoas entendiam que flexionar a coluna, né? Dobrar a coluna na frente assim era prejudicial para a coluna. Não, não é porque uma pessoa dobra a coluna e trava que a flexão é ruim. E tinha orientação de médicos, não flexione a coluna faz mal para a coluna. Não, não é que faz mal. Tua coluna está rígida. Você dobrou a coluna com a coluna rígida, você sentiu dor. Mas dá para tirar esse medo do movimento com o tempo, ganhando mobilidade, confiança, reganhando a confiança no movimento. Então, é mais ou menos isso, assim. A ciência está avançando, hoje a gente tem muito mais informação. A neurociência avançou demais nesse tempo todo. Então, assim, é até injusto a gente criticar
as pessoas que estavam educando filhos naquela época, porque poderia ser a gente. E a gente está cometendo outros erros que, com o tempo, vão olhar para trás e falar: nossa, como é que vocês erraram isso? Né? É verdade. Acontece, geração em geração acontece isso. E eu acho que o negócio do não julgamento, que é tão falado, não julgarás, não julgar, é isso. Você não pode ficar julgando, porque você está errando aqui agora, entendeu? E, Então, e, e, e tem um ponto, Cláudio, que super conecta com essa tua fala. Eu até participei bastante de algumas conversas agora em novembro, por conta do Novembro Azul, né? Que fala da saúde física, principalmente, que rola a campanha de saúde física aqui no Brasil dos homens. E tem um direcionamento muito forte também para a questão da saúde mental, né? Então teve um enfoque muito grande com o lançamento do livro do Tarja Preta São Silvestre, um homem falando lá de depressão, de luto, de trauma. A galera falou, pô, vem aqui para a gente conversar. E uma das coisas que mais rolaram na conversa, e eu tenho essa visão, e aí queria até ouvir a opinião de vocês, é a seguinte: a nossa geração, por exemplo, eu estou falando da nossa, a gente não foi estimulado como os nossos filhos são para falar de emoção, para falar de sentimento, principalmente os homens. O que a gente tinha de máxima era, porra, homem não chora. Entendeu? Ah, quando você fizer 18 anos, eu vou levar você em tal lugar. Era esse tipo de conversa. Isso quando não botava ali para alguma expectativa de, né, ou ameaça, enfim, cada um leva de um jeito, numa idade até menor. Então, dependendo da região, então, do país, da cultura local, cara, isso era muito mais extremo, né? Então, quando a gente não fala disso, não tem esse tipo de estímulo, e totalmente diferente das mulheres, que há milênios já tem esse estímulo. Pô, elas vão para o banheiro juntos lá conversar, elas se unem ali com as amigas, tem vários formatos. E aí, quando a gente olha para os nossos filhos, quando a gente começa a, de alguma forma, tentar passar isso para eles, a gente está cortando o mato alto. E aí, recentemente, até antes dessas conversas, alguém falou sobre paternidade, que a gente acabou entrando aqui também, e aí rolou a pergunta de assim, pô, quem é referência para você em paternidade? E aí eu parei, fiz a pergunta aqui, ó. Eu falei, porra, o que que é um exemplo foda para mim em paternidade? Cara, eu não consegui responder, velho. E eu não estou me colocando na jogada, entende meu ponto? Eu olhei para trás com as pessoas, com os adultos, homens, os pais que eu já convivi, eu falei, porra, tem alguém. Eu pego uma coisinha de cada um. Só que você fala assim, porra, se eu pudesse copiar uma única pessoa, quem você copiaria? Eu falei, cara, não tem. não É, tem. E aí a gente tá cortando o mato alto. Faz sentido para vocês isso? mas, Eu Eu, falei, cara, é muito. eu vi um vídeo que você fez, um dos vídeos que você postou falando que o máximo que você recebeu do seu pai foi um cartão escrito Eu te adoro. Sim. Eu não lembro nem de ter recebido um cartão de Eu te adoro, né? Eu acho que eu nunca ouvi nada parecido do meu pai. Eu ia percebendo o sentimento dele, assim, eu nunca cheguei a ter problemas com meu pai de brigas, coisas que a gente ficou sem falar um tempo, nada na vida que tenha atrapalhado nossa relação. A gente teve normal, eu era Uhum, adolescente, me revoltei uma época, essas coisas normais. Mas assim, uhum, nada sério, e meu pai sempre me tratou bem, sempre tive um bom relacionamento com ele. E chegou um certo momento que a gente teve umas conversas, eu fiquei adulto, e conversas mais sérias, e eu lembro de um certo momento ele ter começado a demonstrar muito orgulho pelo que eu estava conquistando na vida, sabe? Isso, para mim, já foi um avanço enorme, porque meu pai não era de ficar elogiando muito. Tipo, sempre foi, você não fez mais do que a tua obrigação, você não fez mais do que mas aí a nossa relação evoluiu e ele começou a demonstrar, o que eu achei muito legal. Fez muito boa. bem para a nossa relação isso, porque para o filho é muito legal ouvir isso do pai, com certeza. Eu acho que a gente tem que tipo, não pode depender disso, né, para ser feliz, Sim. mas no final é gostoso, né, ouvir dos pais, pô, tem orgulho, né, e tal. E passou, né, passou a vida inteira. Eu nunca ouvi essas coisas do meu pai, Rafa, mas ele demonstra cada vez mais. Vão ficando mais velhos, vão ficando mais eu- sensíveis, tá abraça, aprendendo beija. também, né? É, meu pai tá O, super o- mais sensível hoje em dia. eu posso falar que, assim, eu
eu realmente fui abençoado com meus pais. Meu pai, ele não era, ele de fato ele não era uma pessoa que falava e trazia, mas ele sempre foi muito amoroso, mas amoroso às vezes talvez não assim no dia a dia, falando, olha, vem aqui, eu te amo, mas sempre com um apoio, sempre era um suporte, sempre estava lá, né, trabalhava muito, mas o que eu posso falar assim, eu fui abençoado nesse processo, porque realmente eu acho que ali já foi uma escola para mim de amorosidade do meu pai e da minha mãe, né? E eu acho que molda muito o que eu sou e o quanto eu tenho desse processo bem mais ativo, porque eu sou muito mais amoroso, eu falo que eu tô fora dos padrões daquele do macho de antigamente, né? Mas Sim. isso é bem. Então, nessa parte eu fui bem abençoado, mas de fato não tinha uma fala, não tinha alguma coisa, ó, eu te amo, por exemplo, uma coisa. Então, eu quebrei essa barreira com os meus pais. Eu lembro que eu tava falando com meu pai, eu falei, pai, eu quero te falar uma coisa, eu te amo. Nossa, quanto foi difícil falar aquilo, sabe? Mas não difícil porque a gente não se amava, mas falar a palavra, né? Que era uma coisa fora do hábito, Para o homem né? Sim, falar, porque é muito mais. sim. Minha filha, por exemplo, fala muito mais do que meu filho. Meu filho não é de ficar É, falando eu te amo. Minha eu falo filha fala bastante, por todo exemplo. dia, né? Minha filha é Eu fácil, falo do sai. meu filho, Te da minha amo. esposa, mas é interessante, né? É E, e, diferente. e Marcelo, traz aqui para a gente um pouquinho, se você puder compartilhar, se você quiser, claro, Ah, mas conta um pouquinho desse momento que você falou que desse momento obscuro, né? Vou colocar assim, que você vivenciou, uhum. e como que você fez para conseguir, sair desse processo, Bom, né? Conseguir fazer isso nesse movimento. legal. É, época, para dar uma noção de tempo para vocês, era 2017, 18. E aí super conecta com o que a gente está falando da questão da masculinidade, da saúde mental e tudo mais, sentimentos. E até aquele momento, eu vivia naquele formato piloto mais automático e também de inconsciência que eu falo, que era, porra, tudo que está acontecendo na minha vida é culpa do universo, é o tempo, é porque choveu, é porque alguém no trabalho mudou de área, é porque é a outra pessoa, é a parceira e tudo mais. Então, o que me deixava infeliz, ou os resultados que não faziam sentido para mim, eu terceirizava essa responsabilidade, né? Então, isso entre 17 e 18, meus filhos nasceram em 2016, gêmeos, prematuros. A Samuca ali teve uns desafios de saúde no primeiro ano. Cara, então, a carga de estresse aumentou surrealmente, assim, né? E aí, seguindo nesse formato, também ainda com aquela ideia de que, porra, eu tenho que trabalhar muito, muito mais a questão de quantidade de horas do que entrega de resultado, entende? Então, hoje eu olho para minha agenda, tudo aquilo que eu falei para vocês, que eu equilibro ao mesmo tempo, eu falo, cara, e antes eu não dava conta de, né, de um desafio, teoricamente. E hoje eles estão ali equilibrados. E aí, 17, 18, chegou um momento que eu falei, cara, não dá mais, eu preciso fazer alguma coisa. E isso aconteceu numa véspera de Natal, de 2018. Eu estava ali horas para o jantar da ceia ali, enfim. E ali eu comecei a me questionar. Eu estava na praia nessa época, nesse dia. E ali eu comecei a me questionar, meus filhos brincando ali em volta. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, velho. Não dá mais. Sabe aqueles questionamentos internos que é só você com você mesmo ali, todo mundo se arrumando, uns tomando banho, a mesa ali semi-pronta, tal, as crianças correndo. Eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa, não dá mais. E me veio, nem que seja para sair do sedentarismo, para ter um pouco mais de energia para brincar com os caras, com esses moleques que estão aqui, enquanto eu ainda estiver por aqui. E por que que eu falo isso? Porque eu também, e vocês falam bastante também de crença e tudo mais, eu tinha uma crença de que tudo na minha vida aconteceu muito cedo. Então, se tudo aconteceu muito cedo, a morte da minha mãe, casei, virgindade e tudo mais, a morte também ia vir muito cedo. Então eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa aqui, porque senão, entendeu? Daqui a pouco eu vou embora, igual meus pais teoricamente foram,
E aí? Eu não tive nem tempo para brincar com as crianças. Então, quando eu conectava essas perguntas que parecem simples, mas na verdade não é, com os meus filhos, opa, me acendi o tal do alerta, falei, preciso fazer alguma coisa. E aí eu olhei para a mesa e falei, tá, eu vou na academia todo santo dia a partir da segunda-feira? Não. Eu faço, sabe aqueles planos anuais, tal, que alguém já deve ter feito? Eu já fiz algumas vezes no passado e tal. Cara, não vou. E aí eu olhei para a mesa e falei, cara, mas tem uma coisa ali que eu posso fazer. E eu decidi nesse dia, Rafa, respondendo a tua pergunta, parar de tomar Coca-Cola durante um mês. E por quê? Eu falei, cara, isso eu dou conta. Tem um desafio aí. E por que que tem um desafio? Porque eu tinha uma questão emocional muito forte com a Coca. Meu pai molhava a chupeta dentro do copo, saía de madrugada para comprar. Então, meu pai nunca foi de beber bebida alcoólica e tal, mas a Coca era parte da família, né? Então, criou ali um negócio emocional e tal. Então, aquilo para mim era um desafio. E eu falei, pô, desse desafio eu dou conta. E aí, como foram passando os dias ali, pós-Natal e tal, eu comecei a perceber algumas mudanças no meu corpo, do tipo, eu estava menos inchado, eu comecei a ficar um pouquinho mais disposto. E aí eu vi que estava acontecendo um padrão que eu chamei de padrão na época, que eu falei, pô, eu parei de tomar coca, eu também parei de tomar o líquido enquanto eu comia, porque eu gostava da coca. E aí eu não digo promessa, nesse desafio que eu me dei, eu falei, pô, posso qualquer coisa, qualquer outro tipo de refrigerante, suco, uísque, vinho, o que você quiser, só não vale a coca. É a água com gás, de vez em quando entrava, acho que por conta do gás, mas eu percebi que, pô, tinha um padrão ali impactando outras áreas da minha vida. Aí eu falei, cara, se eu descobrir qual que é esse padrão, talvez eu consiga aplicar em outras áreas da minha vida. E eu falei, eu li sobre isso em algum lugar. Aí eu lembrei de um livro, talvez vocês conheçam, tem tudo a ver com o nome do podcast, que é O Poder do Hábito, aquele de capinha amarela. Porra, Sim. voltei lá no livro, li só o primeiro bloco, que o segundo ele fala ali mais sobre parte dentro da empresa e tal. Quando eu li, eu me deparei lá com a imagem do ciclo do hábito. Eu falei, pô, é esse padrão aqui, velho, que tá acontecendo. Por quê? Porque lá ele fala que você tem a deixa, a rotina e a recompensa. Então, para você transformar um hábito, se você mudar a rotina, vai dar bom. E aí, o que que eu fiz ali, basicamente? Eu tinha a deixa, que era sentir sede, a rotina era tomar um copo de coca, e a recompensa era matar a sede, por exemplo, ou gás, né? Quando eu troco a coca pela água com gás, por exemplo, que vai me dar aquela questão do gás no final e matar a sede, eu consegui, aos poucos, transformar aquele hábito. Só que eu vi que ele estava refletindo em outros. E aí eu entendi, peguei aquele conhecimento dos livros, e aqui abre um parênteses, a gente estava falando bastante de filhos também, e tem super a ver com hábito. Se eu pudesse deixar, essa é uma crença que eu acredito ser positiva, então essa eu mantenho, tá? Se eu pudesse deixar um único hábito garantido na vida do Joaquim e do Samuel, seria o hábito da leitura. E eu venho comprovando isso ao longo do tempo. Porque, porra, livro, qualquer coisa que você quiser aprender, você vai lá na fonte, com os melhores. E tem essa questão meio sagrada do livro, né? Quando você está escrevendo, vocês são escritores também. Beleza. Quando eu aplico isso em outras áreas, isso já era março de 2019 para frente. Em 2019 foi quando eu fui literalmente a primeira vez do Tarja Preta Remédio até a São Silvestre Corrida. E ali, Rafa, foram 14 hábitos que eu anotei. Em um dos hábitos foi criar um diário de bordo, que eu chamo, que é tipo um diário que até hoje, desde 2019, eu escrevo todo dia como foi o dia anterior. E ali, cara, eu comecei a controlar, foram 14 hábitos nesse ano de 2019, só aplicando esse ciclo lá, o loop do hábito. Então foi café sem açúcar, banho gelado, meditação, a própria leitura. Aí eu comecei a ler desenvolvimento pessoal pra caramba, né? A própria corrida. A corrida veio, aí conectando também com as vivências do Cláudio, da leitura em março, abril de 2019, do livro O Milagre da Manhã. Acho que eu tenho alguma coisa com amarelo, né? Tô pensando agora que os livros amarelos mudam alguma coisa na minha vida aí. Tem um padrão aí, né? Vocês viram que eu Sim. gosto do Um padrão. amarelinho, eu tenho um amarelinho aqui, acho que não vai dar para ver que tá com. Tem um amarelinho com a Põe Tute mais King longe, aqui, mais mais perto longe. da sua. Acho que não vai pegar. Aqui, Aí. Peguei. Opa, Tute isso eu não King. conheço, hein? Esse aqui é o amarelinho da minha cabeceira. É, Opa, o Rafa sempre É, opa. fala. mas continua, continua.
Você me manda uma foto desse que você não conhece. E aí, cara, eu tava lendo O Milagre da Manhã, e aí, talvez vocês tenham lido, talvez não, o autor superou ali uma experiência de câncer, um acidente e uma falência, e aí a corrida ajudou ele também a sair desse momento, né, enfim, de momento tarja preta. E aí, em uma das passagens do livro, ele fala que ele tinha um tênis que ficava atrás da porta, e ele pegava o tênis, abria a porta e saía para correr. E aí eu olho, estava lendo na sala, eu olho para trás da porta da sala, eu morava num condomínio de casa, tinha uma sapateira com um tênis. Falei, porra, é o sinal, né? Vamos se apegar ao sinal. Aí eu criei o hábito ali, incluí na rotina de sair para correr ali no condomínio mesmo, antes das crianças acordarem, então encaixava na minha rotina. E eu acho que continuo acreditando nisso, que é super importante a gente sim olhar para novos hábitos, para mudança de hábitos, mas tem que fazer sentido na nossa rotina, entende? Tem que começar pequeno. Igual eu tô contando para vocês. O pessoal fala, pô, mas hoje você corre maratona, escreve livro, tal, toma banho gelado. Então, gente, eu comecei com uma decisão simples, mas que lá na frente mudou tudo. Eu só parei de tomar Coca-Cola, velho, durante um mês. Foi assim. Entende? Claro que depois vem, né? Vem o que vem, vai desenrolando. Mas a gente começa pequeno, no simples. É isso aí. É, Eu, eu falei. só vou recomendar um livro que tem tudo a ver com o que ele falou de organização de tempo, que é esse aqui, ó, Effortless. Tá vendo aqui em cima que tá escrito Effort, sem esforço? Uhum. Esse livro é muito legal porque o autor desse livro, ele conta, né, no início do livro, que ele escreveu o primeiro livro dele, que agora O tá aí em algum essencialismo, não lugar. é? Ah, é o Essencialismo. Isso, o Essencialismo Boa, que eu não li, minha esposa leu. boa. E, e, é, e aí ele conta nesse livro que quando ele escreveu o Essencialismo, ele ficou famoso, e aí Não ó, dava o conta. nome do livro é autoexplicativo, né? Essencialismo. Só que aí ele ficou extremamente, tipo, o que ele falou no primeiro livro começou a ficar muito complicado para ele aplicar, porque a agenda dele estava insana. E ele não estava Tá. conseguindo manter uma agenda Legal, anotar. normal, porque o essencial era muita coisa, né? Porque realmente, quando você fica famoso, É, é difícil manter uma agenda normal. Você pira, até você entender como organizar as coisas de novo e aprender a falar não, né? E E aí aí volta pro livro um dele, que o essencialismo é é, não puro, entendeu? e Legal. aí o Effortless é sobre isso, sobre, tipo, quando tudo tá insano, tal, como fazer as coisas darem certo porque tem coisa que a gente acha que, tipo, você tem que botar muito esforço para fazer e tudo que é bom foi com muito esforço. E aí as pessoas esquecem que, às vezes, quando você vai para o simples, quando você coloca o esforço certo, na quantidade certa, na hora certa, na coisa certa, você consegue fazer as coisas darem certo e às vezes não é pelo jeito mais complicado, às vezes é indo pelo caminho mais simples mesmo, né? Por isso que ele fala de effortless, né? Porque é meio que é isso que você falou, né? Conectou muito com o que você falou. Eu só parei de tomar coca e isso desencadeou um monte de coisa. Então, assim, Vários. vai na raiz do problema, porque aí você vai fazer muito menos esforço para resolver o seu problema, né? O teu problema É, era o sistema. Você não tinha um sistema para quebrar um hábito ruim e começar a substituir por hábitos mais positivos. A hora que você exato. entender o mecanismo, que eu sou meio chato com isso também, porque a gente que é físio, a gente fica o tempo inteiro tentando entender o mecanismo que gerou a lesão. E aí, aqui em casa, quando eu começo a analisar as coisas assim, pô, deixa eu ver, o que que levou a essa dor? Ah, não, não vem com a tua análise, né? Eu já É, ouço muito isso, pô, tá chato, eu vai começar a resolvo. analisar de É, novo, resolve só logo. tira a dor, pô. Só Tira a é, tira a dor. dor. Então, Pega um Mas, remédio lá. mas o negócio é esse, o que muita gente não entende da fisioterapia é que quando você entende o mecanismo, o inicial, o que gerou o problema lá na raiz, lá atrás, na memória do problema, né? Às vezes é uma formação de uma memória de dor, né? Então, é muito raiz o problema. Aí você resolve muito mais fácil sem esforço. Porque senão você fica massageando a mesma área do corpo a vida inteira e ela volta a doer. Aí você massageia de novo, volta a doer. Massageia de novo, volta a doer. Por quê? Você não entendeu se é um problema biomecânico, você não entendeu se você
criou a partir de algum trauma, né, de memória, você desenvolveu uma rigidez nesse músculo que ele está ativando por causa essa apreensão que te gera sempre que você toma contato com aquilo que te gerou o trauma inicial, né? Então, é tão diverso e tantas possibilidades que se você não for na raiz do problema, você vai ficar massageando pro resto da vida uma dor e nunca vai melhorar. E tem Então, muita gente que faz isso, né? tá, você falou uma coisa do desafio ali, que muitas vezes não precisa ser esse, né, desafio todo. E eu me identifico porque eu já me fiz algumas perguntas, já no passado já, mas não muito distante, porque para mim tinha que ter. Eu até gravei um vídeo. Você vai pelo amor ou pela dor? Então, assim, é como, porra, correr maratona. Ah, é porque entendeu? Tem um desafio maior, tem que ser difícil, tem que ser superação, tem que ser. Eu falei, cara, não tem que ser leve também, entendeu? Tem que ser mais tranquilo. E aí, quando você passa a olhar por esse lado também, as coisas começam a se abrir mais. Igual a conversa que a gente está tendo aqui. Pô, a gente poderia ter ficado horas aqui pensando no roteiro e tal. Eu até perguntei, Rafa, e aí? Ele falou, cara, vamos lá e vamos bater um papo. E as coisas vão fluindo, entende? né? Fala aí, É, Rafa, eu te cortei. não, é isso mesmo. E é interessante porque você falou assim, foi só tirar a Coca-Cola, né? E quando a gente olha isso, a Coca-Cola, não foi, e aí você traz a memória emocional. Eu começando aí, fala, não, peraí, meu pai mergulhava chupeta na Coca-Cola. Então, o que que significa tomar Coca-Cola? Estar com meu pai, né? E Em, conscientemente, estar com a minha família, em né? E aí confraternizar, celebrar, né? exato, tem um monte de coisa por trás disso. E quando você fala, e aí eu percebi que eu desinchei, talvez foi o primeiro sintoma, é, aí você respirou, né? Como o Claudio falou, você, opa, peraí, tem alguma coisa que transformou. E dali a gente começa. E a gente fala, e a gente traz muito isso no Cura pelo Hábito. Claro, a gente tem que a gente fala, o Cura pelo Hábito não substitui nenhum tipo de tratamento. Mas se a gente não mudar os hábitos, nenhum tratamento consegue sustentar o que foi alcançado. E isso a gente fala muito, porque como que eu mantenho uma cura, uma melhora? Eu e o Cláudio, a gente traz muito isso, porque o Cura pelo Hábito chega nesse processo, porque eu falo, cara, eu quero falar disso, o Cláudio, eu também quero falar disso, e a gente chega, que uma das maiores percepções que a gente teve, e que eu comecei a notar e olhar, foi assim, por que que uma pessoa entra no meu consultório com dor física, emocional, né, no meu caso, que aí eu estava já Uhum, dentro mais da cultura, das terapias integrativas, do Cláudio já mais na físio, e sai sem dor ou com menos dor físico ou emocional. E quando essa pessoa volta, ela volta com dor, mais do que ela estava antes, né? Mais assim, tipo, ela saiu melhor, depois ela volta com dor. E outros não voltavam. E eu comecei a ver que tinha uma coisa que era diferente em quem sustentava a melhora. E eu falo uhum, muito do brilho do olhar da pessoa, mas o brilho do olhar não é porque é o brilho do olhar no sentido de, porque de fato os olhos estavam mais claros mesmo, né, estavam mais brilhantes, mas era porque a perspectiva da pessoa de vida tinha voltado para o padrão anterior. Ficava turvo, aquilo tá tudo ruim, tá não sei o quê, eu tô com dor. E eu falava, opa, onde que está isso aqui? Peraí. Disso surge a minha história dentro do processo de eu ir cada vez mais buscando, né? As questões que eu falo assim, eu quero que a pessoa entre no meu consultório e saia sem eu ter encostado um dedo nela. E ela saia melhor. Né? E essa foi a minha busca. Mas é interessante porque é isso, não é só. E o que eu quero trazer aqui, que você trouxe, que eu acho que o fundamental não é só tirei a Coca-Cola. Né? Eu mudei talvez dos principais hábitos que me fazia ficar mergulhado num lugar que eu não percebia e não conseguia fazer diferente. E a partir do momento que você tirou a cabeça para respirar, as coisas começaram a se transformar. E aí os 14 hábitos que foram depois, na cara, verdade, é o que você falou, pô, aí não é que não é difícil, não foi não, mudança, pequenas mudanças, como no Ikigai, 1% todo dia. Então, você vai mudando. Vou tirar sim. aqui hoje. Hoje eu vou parar
de comer e Vou beber. testar, né? Eu vou testar. E você já entendeu o padrão. Então, o mecanismo do hábito, ele funciona sempre da mesma Exato, forma. exato. Entende? Então, quando você vai lá e mexe, eu vou continuar tomando banho. O que eu fiz foi mudar a temperatura da água. Eu continuo É, me sujando e me limpando, me sujando e me limpando. Ah, tem o desconforto ali, mas o que que você vai atrelar isso também né, para você ter de sim, recompensa? Pô, eu ficava mais desperto, então eu ficava mais atento. Eu falei, opa, legal. é, É, mas tem uma coisa também que é importante para quem talvez vá entrar nesse momento e o fim do ano, Rafa e Cláudio, sempre traz esse tipo de reflexão para a maioria das pessoas. Ah, sim, o 1 de janeiro é um dia igual, tem a mesma quantidade de horas do que hoje que a gente está gravando aqui, mas ele tem uma energia diferente, né? Enfim, podemos ir para qualquer lugar aqui falando disso. Então as pessoas podem se questionar também. E uma das coisas que acontecem depois que você entende esse padrão e começa a escalar essa mudança de hábitos é a estranheza das pessoas que convivem com você. E isso tá tudo bem acontecer, velho. é, Porque assim, você muda um, muda outro. Daqui a pouco o Cláudio talvez tenha vivido isso lá no passado. Talvez não falou, pô, agora você só pensa em corrida, velho. Tudo é corrida. Aí vem a corrida, não, agora vem, eu preciso melhorar a alimentação. É que vocês já são da área da saúde. Mas quando eu comecei a olhar mais para a corrida, né? Falei, cara, agora eu vou para uma. Fui até a meia. Falei, porra, da meia para frente não dá mais para ir desse jeito. Sem olhar para, sabe, na loucura, né? Na banguela, não dá mais. é, Aí vai, nutricionista, coração e tudo, uma alimentação. Aí chega uma hora que eu lembro que a primeira maratona foi lá em Berlim em 2023, pô, eu tava com tanta coisa que eu falei, cara, tá mais difícil dar conta do ecossistema do que correr, entende? Aí você vai adaptando de novo para tua rotina. Mas é, as pessoas vão estranhar. Eu lembro de ouvir coisas como assim: pô, você tá lendo esse livro aí? Era inclusive o Milagre da Manhã. Ah, esse livro é modinha. Cara, tira o que faz sentido para ti. A gente falou aqui da importância dos livros. Pô, você não precisa fazer tudo que tá lá, mas tem alguma coisa. Pô, se o livro virou a moda que virou, alguma coisa ali deve ter. Ou de é, bom ou de ruim. Concorda? exato. E que dá pra gente tirar dali, né? Então não Uhum. estranhe, as pessoas vão estranhar também. Eu tenho uma É. coisa que eu falo que assim, não importa tudo que eu estou lendo, que eu estou estudando, que eu estou assistindo, não importa, seja uma série, um filme, ou um livro, ou um documentário, não importa o que eu faço, eu falo assim, uma palavra tem que contribuir para o que eu faço no meu dia a dia, seja na minha questão, seja para eu conseguir explicar o que eu faço de maneira teórica ou na prática. Mas Ó, alguma coisa vai servir, e serve, sempre, sim. sabe? Então, e é isso que você falou, né? Muito interessante, muito, muito bom. É. Em relação à corrida, queria ir um pouco mais fundo até, porque assim, eu até queria ver entender se para você tem esse significado que tem para mim, e como é que é o processo, porque primeiro, em primeiro lugar, assim, a corrida para mim é parte estrutural da minha semana, da organização da minha semana. Então, assim, eu organizo os meus treinos de acordo com o meu trabalho. Todo dia tem que ter um horário de treino. E para mim o dia que eu não treino é um dia esquisito. Para mim, lógico, tem dia que eu acabo não fazendo nada, mas é um dia meio esquisito. Assim, putz, hoje eu não vou treinar, entendeu? Mas tudo bem, hoje é off, vou descansar, beleza. Um dia da semana que eu não faço praticamente nada. A não ser que minha esposa invente, vamos jogar um pickleball, né? Aí eu Boa. vou. Mas a corrida é parte, é incorporada na minha rotina. E isso, para mim, ajuda a me organizar. Na verdade, tem gente que, tipo, tem gente que fala, pô, como é que eu vou encaixar a corrida na minha rotina? Aí eu penso, pô, mas a corrida é o que me ajuda a me organizar, é o que me faz comer melhor, porque eu tenho que estar bem próximo do treino, é o que me faz beber menos álcool, porque se eu beber álcool eu não vou estar bem para treinar no dia seguinte. Assim, tipo, álcool é uma coisa que hoje praticamente eu bebo uma ou duas doses na semana. Uma cerveja, um uísque quando eu tomo na semana. Então, assim, cada vez bebendo menos porque eu estou performando melhor. Eu estou começando a correr, assim, mais ou menos eu estou no mesmo nível que eu estava quando eu tinha uns 30 e poucos anos, quando eu comecei a correr Legal. maratona. Então,
E boa parte da reorganização da minha vida e do meu trabalho e tudo, teve dois, teve uma questão muito importante que foi organização do meu treino também. Sim. Porque eu cheguei num ponto, até já falei pro Rafa isso, eu acho, num episódio passado. Chegou um ponto que eu falei, cara, eu tô com quase 50. Eu quero ainda performar por algum tempo. Quando eu tinha 30 anos, era fácil, porque o corpo estava aguentando bem. Agora, o corpo está reagindo de uma forma diferente para recuperação, pós-treino e tal. Então, assim, tenho que me alimentar melhor, tenho que diminuir o álcool, tenho que organizar melhor meu treino. Então, essa parte de organização do treino fez muita, tudo, dormindo mais, né? Me esforçando para ir dormir mais cedo. Às vezes eu ajudo meu filho lá na rotina dele de manhã cedo e volto e descanso mais um pouquinho. Tudo isso tem me ajudado muito a recuperar minha musculatura para poder treinar melhor. Então, assim, é, eu queria que você trouxesse, falando tudo isso, assim, eu queria que você trouxesse, porque tem aquele dia, todo maratonista sabe, é aquele dia que você não quer treinar. E aí, para mim, o que eu faço para acordar o corpo, eu falo assim, cara, eu vou começar a trocar de roupa. E eu vou colocar Sim. pelo menos a bermuda, Sim. porque eu sei que quando eu colocar a bermuda, vem uma sensação diferente no corpo. É muito Sim. louco. Porque aquele cansaço que você tá, desânimo e tal, quando você coloca a roupa da corrida, para mim é quando eu coloco a bermuda, já Muda, muda. É. Então eu queria saber para muda. você, o que que é que muda? Naquele dia que você não Boa. quer treinar? Cara, para mim tem duas coisas. Fora a questão material, que é colocar a roupa, eu tô contigo. A hora que eu coloco, pra mim é mais a camiseta, porque aí eu falo, pô, agora eu tô pronto, entende? Agora não tem mais. E muda o estado, né? É muito louco, porque o estado ele muda. Até porque a gente já tem. E dependendo da roupa que você colocar. Então, por exemplo, dependendo do meu humor, se eu tô na pegada ou não, eu põe uma camiseta específica. Então, por exemplo, hoje eu não estava muito afim de treinar, tal. Eu peguei a camiseta da última maratona. Cara, a hora que você bota de maratona, você fala, meu, você não vai fazer o treino hoje, que tá É, tranquilinho? 9 km? Não, pô, dá pra é. fazer, entendeu? Então, usar isso também, que tem aquela emoção atrelada. Então, por exemplo, porra, a Certeza. questão da São Silvestre, a questão da primeira maratona lá em Berlim. Quando eu coloco a camiseta de Berlim, ela não precisa me chamar para correr uma maratona, sai uma meia. Não diria uma maratona inteira, mas um treino de uma meia deve sair. Então eu acho que para mim é a camiseta mais que a bermuda. Mas quando eu olho lá para o começo, a questão do exemplo para mim também foi muito forte. Porque como eu comecei a correr ali no condomínio, na porta de casa, teoricamente, era um condomínio que devia ter uns 400, 500 metros, que pensa um meio oval. Então eu corria ali e as crianças acordavam e me viam correndo e começava a brincar de correr junto. Então aquilo me fazia do tipo, porra, meus filhos vão acordar e eles vão me ver aqui sentado, dormindo, ou eles vão me ver correndo lá fora? Porque eles já saíam para abrir a porta. Então o começo do começo, isso fez diferença para mim. E aí você vai pegando o bom do treino, né? Porque é muito louco que esses dias eu estava até conversando com uma pessoa e eu vi um vídeo que o conteúdo falava mais ou menos assim: o quanto a gente coloca a nossa atenção nessa hora de, pô, não quero ir. A gente ancora a nossa atenção no difícil de sair. E a gente que corre há bastante tempo, com bastante volume, a gente sabe que a gente nunca voltou mais triste ou mais puto do que a gente foi, beleza? Tem algo, você já correu milhares de quilômetros, você não volta mais puto. Mas É. por que que a gente ancora a nossa atenção no, porra, não tô afim de ir, e não no, porra, vou voltar voando, como eu sempre voltei, entende? Então é uma questão também de perspectiva. Então, às vezes, quando eu estou mais atento, e eu me conecto nisso, entendeu, Claudio? Do tipo, cara, mas eu sempre volto melhor do que eu vou. Então, e aí o meu dia também faz diferença. Por exemplo, amanhã eu vou gravar 2 podcasts, um atrás do outro. E às vezes eu chego lá, os convidados falam assim, pô, mas você já correu 15 km? Eu falo, mano, você não tá entendendo.
para eu performar aqui 2, 3 horas direto, eu tenho que correr os 15, entendeu? Os 12, sei lá. Isso me deixa mais ativo. Então, o lembrar desse voltar também acho que é um ponto importante, mais do que a dificuldade do ir, sabe? Legal. Muito bom É, mesmo. e Vai falar, pode. posso adicionar? Eu estava ouvindo um outro podcast também, eu estava ouvindo um maratonista falar, e ele falou essa questão sim, da resiliência que você desenvolve com maratona, né? E assim, ele conta que ele estava lá numa situação onde ele não podia sair, e estava todo mundo meio impaciente para sair da situação, e ele virou para todo mundo e falou, tipo, que ele desenvolveu isso com a maratona. Tipo, calma, vai dar certo. Tipo, esse negócio do maratonista, tipo, calma, você vai chegar no 42, mas calma, mantém um ritmo, né? E é toda uma construção, né, e tal, de que você vai desenvolvendo resiliência com o tempo, né? Não é um dia você corre Sim. uma maratona, fiquei mais resiliente, né? Hum, E uma das coisas que eu tive muito claro para mim lá, quando eu corria até maratona, você sabe que eu corro ultramaratona, né? uhum. E no momento eu estou me dedicando mais à maratona, mas eu corro ultra. E aí, uma das coisas por que que eu fui para ultra? Primeiro, porque eu gosto muito de montanha, de correr na Tá bom. montanha, de fazer hiking e tal. Então, é uma coisa que eu gosto muito. E a segunda coisa é que eu queria que ficasse fácil correr uma maratona. E para ficar, Interessante, nunca pensei por isso. Ó, é, ó, para nunca ficar pensei fácil por essa correr uma forma. maratona, tem que correr mais que uma maratona, né? Total, Então, porque eu total. achava muito legal correr maratona, mas era fácil correr 21, pô, maratona é um Sim, sofrimento, né? sim, sim. E aí, pô, você começa a Desbloqueou, né? Depois que desbloqueia, desbloqueia a você outra, desbloqueia esquece, o né? nível e vai. Agora eu ouço um podcast aqui americano que chama Everyday Ultra. E Pô, aí, os caras só falam de prova de 200 quilômetros, ué. 200 milhas. Aí eu falo, pô, por enquanto eu não quero desbloquear, mas os caras fazem prova de 3 dias, 4 dias, né? Esse negócio de correr de madrugada eu ainda não estou muito disposto. Correr, Eu ficar, briso sabe, muito furar o na peito. cabeça, né, cara? Porque a gente acha que, pô, meu corpo não aguenta. Cara, lógico, o corpo tem que estar preparado, sem dúvida nenhuma. Me Mas a dá, cabeça vai muito longe. Vai lá, vai lá. me dá só um minutinho, tá bom? Tá bom. A questão da cabeça, e isso eu ainda, para mim, é um dos meus pontos fortes, sabe? Eu poderia, sem dúvida nenhuma, até ter uma performance melhor eu investisse mais em fortalecimento e N outras coisas, mas claro que isso conecta com a rotina. Então, eu encaixo o que dá na rotina e até agora está funcionando. Cara, mas é a cabeça. Quantas vezes a minha cabeça já chegou, talvez tenha acontecido para ti, já chegou e o corpo ainda não. Faltam 7 quilômetros para o corpo, mas a cabeça já foi embora. E é o que puxa, entende? É, E eu acredito que nessas mais longas, cara, deve ser uma pegada mental fortíssima, né? Fortíssima. sim, tem a pegada mental, que eu acho que nesse ponto eu me desenvolvi legal, nessa pegada mental. Mas a parte de fortalecimento, realmente você falou, eu tô chegando num ponto agora que eu tô reconhecendo que, apesar de que eu fortalecia antes, eu tô treinando numa academia aqui, que é a Costa Performance, com o Cassiano, né, que é o dono da academia, o head coach. Tá mudando totalmente meu conceito, que eles trabalham com um atleta de elite, né? Eu tenho a sorte de ter encontrado eles aqui, porque apesar de eu não ser atleta de elite, Ainda. não, com 50 anos não dá, quase 50. Mas, assim, muda completamente. Quando você faz, não é só fortalecer, é fortalecer direito. Eu pensava na minha cabeça de fisioterapeuta que só trabalhar fortalecimento de uma forma mais funcional, voltada para o esporte, era suficiente. Hoje eu entendo que é bom, continuo entendendo isso como bom. É diferente você fazer um treino funcional de você fazer uma academia, musculação e tal. Sempre defendi isso. Mas ainda assim, quando você estrutura melhor o treino com alguém que conhece na tua semana, esse negócio de organização semanal do treino e macrociclo, microciclo, né? Organizar dentro da semana,
organizar no caso da maratona, eu entendo mais a maratona na minha cabeça, assim, como bimensal, né? Você pensar nos primeiros 2 meses, né? O segundo bloco e o terceiro bloco de 2 meses, e aí, considerando Faz principalmente sentido. o início de você construir mais músculo, né? Num segundo bloco, então você vai fazer uma musculação um pouco mais pesada. Num segundo bloco, você diminui um pouco a intensidade, mantendo ainda uma musculação pesada, mas tentando colocar mais velocidade no teu treino, né? Com treinos de tiro e tal. Não que você não faça nas outras fases, mas é o que você vai dar mais importância. E aí no bloco final lá dá para dividir em dois também, né? Porque o primeiro mês você vai continuar o primeiro mês e meio ainda do último bloco você ainda vai continuar forçando para ir construindo, mas já vai ter que diminuir um pouco a carga, senão você vai se machucar. E aí no nas últimas 2 semanas recover, né? Aí Uma pergunta para ti sobre o mercado, e aí depois a gente pode falar offline também. Como que são as assessorias de corrida aí? Tem? Tem mercado? Da forma que é aqui no Brasil? Eu tenho não. essa curiosidade, cara. Pelo que eu tenho ouvido, não só aqui dos Estados Unidos, como do resto do mundo, eu acho que o que aconteceu em São Paulo, principalmente no Brasil, mas principalmente em São Paulo, é um caso praticamente único. Quer Uhum. dizer, você tem casos de assessorias no mundo inteiro, você tem casos muito mais de clube de corrida, que é muito mais comum aqui nos Estados Unidos, que o pessoal se encontra Legal. e às vezes nem tem um Legal. coach, é mais eventos, são pessoas que organizam eventos, mas tem coach, existe, né, assessoria também. Uhum. Agora, no volume que você tem em São Paulo, em termos de prova todo final de semana, há um número absurdo de assessorias com 2.000 pessoas, né? E isso eu nunca ouvi falar em lugar nenhum do mundo, né? Pode ser que tenha, mas eu nunca ouvi falar. Eu vejo assim, por exemplo, esse cara do Everyday Ultra, do podcast, é um cara que dá consultoria, ele dá treinamento, né? Mas pelo que ele fala, parece que ele faz acompanhamento online só. Ele não junta o pessoal para fazer um treinão junto. Esse Uhum. negócio de terça e quinta no Ibirapuera, De sábado na sábado na USP, USP. isso daí eu acho que até foi tão forte esse negócio do movimento do sábado na USP que o longão, na maior parte dos lugares, é de domingo. Em São Paulo virou regra o longão ser de sábado, Que a né? USP não abre de domingo. É isso aí. É muito louco É isso, mudou completamente, sabe? Foi uma é influência isso. absurda esse negócio de São Paulo, Sim. né? Sim, depois da pandemia é surreal, porque eu comecei a correr em 2019, então já corri. Cara, hoje eu vou à USP, inclusive, talvez amanhã, que eu moro perto, né? Amanhã eu dei uma passada lá, mas tem dia que não dá pra correr, velho. É. De Não dá, lotado. Eles não dá. limitaram a hora da bicicleta também, né? Eu acho que depois É, das 6 ou das às 7 não pode, seis. das 6 não Seis. pode ter bicicleta, porque estava tendo Tem. acidente, né? Mas que bom também que, assim, porra, que bom que a nossa cidade aqui, teoricamente, o país e tudo mais, que bom que a galera tá indo para correr, entende? Para se movimentar. Incomoda um pouco a questão do volume, sem dúvida, mas, pô, mas muito melhor do que a gente tá em algum outro lugar aí de trânsito e tudo mais, né? Então, que tenham ainda mais pessoas. Mas eu sempre falei, pô, eu preciso perguntar isso para alguém que tá fora porque eu não vejo esse comportamento. Eu trabalho com um gringo lá também, não vejo ninguém falando sobre isso, entende? Boa. É, É uma coisa que foi se construindo cultural, né? Virou uma Sim, cultura aqui, né? sim, sim, nossa, virou brasileiro. negócio, né? Brasileiro é muito social, cara. Isso que a gente tem É, no É, Brasil isso é diferente. tem um Isso pouco é na Europa, tem um pouco na América do Sul, né, na América Latina, mas o Brasil, todo mundo é, fala, né? Os estrangeiros, quando vão para o Brasil, falam. O brasileiro total. é é diferente, tem uma diferente. energia diferente. Bom, Marcelo, para a gente estar aqui, né? A gente poderia ficar aqui horas aqui, quero, mas fazer um fechamento, agradecer muito o seu tempo, a oportunidade de você estar aqui com a gente no podcast do Cura pelo Hábito, de falar um pouco da sua história e desse papo fluido, gostoso aqui que a gente trouxe, né? E que eu acho que e trazer uma coisa muito importante que você trouxe, que é como se transformar. E você é o exemplo claro do quanto o hábito muda a vida, né? Será que talvez se você estivesse aqui agora, se você tivesse mantido os hábitos que você estava?
né? Não. Então, falando saudavelmente, falando de vida, né? Porque Sim. realmente transforma. E é isso, e é o que a gente sempre fala aqui, que não muda, né? É que tem uma coisa que a gente fala da lei do equilíbrio, ou da compensação que está no caibalho, que é basicamente o pêndulo, tudo que vai para a direita vai igual proporção para a esquerda. Então, não faça uma mudança de hábito para fazer o pêndulo vir aqui. Porque se ele vier aqui, ele vai necessariamente contra para rolar do lado oposto igual, e a resistência vai ser grande. Mas se a gente muda o hábito de pouquinho, a gente começa, né? A gente fala assim, quer começar a correr? Começa correndo da cama para o sofá, né? Pô, E vai, né, no processo, né? E quando esse hábito já virou uma coisa natural, que você fala, nossa, eu já estou fazendo, aí você muda mais um pouquinho. Então, isso que é o que você fez na sua história, né? Então, muito obrigado por você ter vindo, ter compartilhado com a gente esse processo aí. valeu, obrigado. Eu que agradeço. E todo mundo que corre ultra como o Cláudio, que já ganhou medalha olímpica, que corre maratona, São Silvestre, o que seja, começou do zero também, né? Então, pô, vamos começar do zero, é ou não é, Claudião? Você não saiu Com correndo certeza. 40 quilômetros de uma vez, então, pô, vamos do zero pro um, para depois a gente seguir, né? Quem fez isso recebeu as homenagens, mas morreu, né? É. Exatamente, ah, verdade. Felipe, Boa, boa, Felipe diz. Felipe diz. É, boa, boa. Bem Eu lembrado, bem tenho, lembrado. Teve um. eu tenho mais uma parte aqui. Você é a primeira pessoa que vem no podcast porque foi um exemplo de mudança de hábito. Porque geralmente Legal. a gente já entrevistou uma empresária, a gente já entrevistou algumas pessoas mas eu acho que tirando essa empresária, a maior parte era da área da saúde, realmente, eram pessoas que é, trabalhavam, né, na área da saúde. Você acha que é a primeira pessoa realmente que a gente trouxe porque teve uma transformação. E eu acho muito legal, assim, é uma coisa que a gente pode fazer mais frequentemente, porque é um exemplo. É mais fácil mostrar para as pessoas que é possível a mudança a partir de pessoas que tiveram essa experiência, né? é verdade. Conecta, conecta. Eu tenho um slogan lá no podcast, que é do Tarja Preta São Silvestre também, que é histórias reais com pessoas reais, né? Então, quando a gente traz essas histórias, de fato conectam. E eu super agradeço a oportunidade também. Então, falar sobre isso é sempre um prazer, ficaríamos horas. E sem dúvida nenhuma, se uma palavra, uma frase que a gente trocou aqui de alguma forma ajudar alguém a ir do Tarja Preta ou São Silvestre, seja qual for a área da vida, o dia, a noite aí já tá ganha, né? Tá Com Obrigado, válido, é certeza. isso. É É, por isso que a mas gente faz esse podcast. Porque fala uma sobre. pessoa que ouvir tiver uma mudança, pra gente já foi é isso. ganhando. Fala aqui suas redes sociais, para o pessoal poder acompanhar aí. Ah, é verdade. Boa, boa. Arroba o Marcelo do Rego no Instagram, também no YouTube, TPSS Podcast, então do Tarja Preta São Silvestre Podcast está no YouTube também, está no Spotify, então sai um novo convidado lá toda semana, com muitas histórias de superação, enfim. E tem o livro também do Tarja Preta São Silvestre, para quem se interessar. Ele está disponível na Amazon e algumas livrarias físicas aqui também por São Paulo. Mas na Amazon a gente encontra de tudo, né? É. Legal. É. Então tá Legal. bom. Então, muito, muito obrigado mesmo. E Valeu, até senhores. Eu que uma próxima agradeço. aí. Até a Valeu. próxima. Até a Cláudio, quando eu próxima. chegar na outra, eu mando mensagem, hein? Valeu. Vamos falando. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.